Olá, internauta, seja bem-vindo. O nosso entrevistado de hoje é o vereador de Cuiabá, Marcelo Bucic, do PSB. Ele foi eleito em 2016 com 3.583 votos, o que lhe rendeu a 10ª posição entre os 25 parlamentares da Câmara Municipal. Bucic é servidor público do Tribunal de Contas do Estado e está em seu primeiro mandato. Vereador, eu queria começar falando sobre uma questão. O senhor teve um probleminha logo que foi eleito, teve a questão das prestações de contas, e o senhor teve as contas de campanha reprovadas pelo juiz Yali Sabo Mendes, né? Sim. O que aconteceu com essas contas? Por que foi reprovada, vereador? Eram dois apontamentos que permaneceram nas nossas contas. Um era relativo às doações de campanha. No momento da análise, o técnico ele mencionou no relatório que o CPF dos doadores não estariam presentes nas contas de campanha. E o outro era em relação a 3 despesas que nós fizemos e que não estaria as notas fiscais no processo, né? Nós entramos com embargos de declaração, onde mencionamos que apontamos que as notas fiscais, no caso, estavam no processo de contas. Demonstramos as páginas que estavam lá, uma falha no momento da análise devido à celeridade, que o prazo em relação à justiça eleitoral são prazos bem curtos para dar respostas, em torno de 3 dias, um prazo bem célere, até por causa dos prazos para diplomação. E em relação ao CPF dos doadores, a gente demonstrou que além do recibo eleitoral, onde tinha o nome das pessoas, o CPF das pessoas, também estavam anexos no processo de contas a cópia dos TEDs, onde foram encaminhados as doações para as contas da campanha. Então demonstramos ali, porque no extrato bancário, na instituição bancária onde eu abri a conta, não demonstrava lá no extrato qual CPF havia doado. Então, para suprir isso aí, a gente anexou, além dos recibos eleitorais, a cópia dos TEDs encaminhados. Então, demonstrando, junto com os extratos, que as doações de campanha eram oriundas daqueles TEDs, daquelas pessoas. Porque a limitação não foi falha nossa, mas da instituição bancária que no seu extrato não demonstrava quem havia feito a transferência ou TED. Em várias instituições aparece, quando você recebe uma transferência, quem que transferiu, a conta que transferiu, mas dessa instituição bancária não aparecia. Então a gente anexou isso aí nos autos, já estava nos autos, a gente demonstrou, aí o juiz analisou novamente e deu parecer favorável. A Câmara de Cuiabá, todos sabem, é conhecida aí há muito tempo pela Casa dos Horrores. E a minha pergunta para o senhor é o seguinte: mudou? A Câmara de Vereadores mudou? É uma imagem que há muito tempo foi se colocada na Câmara, então não vai ser fácil tirar dela, mas a gente está vendo boas ações de vários vereadores, essa imagem da Câmara pode estar mudando. Mas logo no início da gestão a gente teve um trabalho muito forte, principalmente do presidente da Casa, em relação àquele reajuste salarial que foi aprovado na legislatura passada, mas os vereadores atuais queriam que ela fosse... Mas aí a mesa diretora, em consenso, chegou e acabou desistindo do processo. Por causa da pressão popular. Teve um veto do prefeito Emanuel Pinheiro também, e em relação, teve a pressão popular também, mas aí a gente viu toda boa vontade em relação a isso de boa parte dos vereadores, né, que teve alguns que manifestaram pela continuidade do projeto de lei, mas teve sua grande maioria manifestou pelo arquivamento dele. Há possibilidade do Uber sair de Cuiabá, ou o senhor acredita que essa possibilidade já não existe mais, até porque o serviço vem ganhando espaço e vem sendo bastante solicitado pelos cuiabanos? Hoje a corrente é bem forte, até o prefeito Emanuel Pinheiro já posicionou a favor do Uber lá na Câmara em relação a ter o Uber está aqui no município, mas desde que regulamentado. O taxista praticamente vai deixar, não vão ter mais taxista, porque ele vai deixar de ser de uma certa forma competitivo, e você vai acabar, depender do espaço de tempo, você fica na mão de uma empresa. Se com essa relação preço, a população já ficava na mão dos taxistas. Dos taxistas. Então, assim, mas sim o poder público regulava preço, toda a questão das bandeiras. A partir do momento que você ficar na mão de uma empresa, isso é um pouquinho temerário. A
Cabe Cuiabá, por exemplo, é um assunto que está sendo debatido agora pelo Executivo e os vereadores praticamente assistem até para ver o desdobramento disso. Sim. Qual que é a avaliação desse posicionamento do prefeito Emanuel Pinheiro em rediscutir esse contrato que o ex-prefeito Mauro Mendes, que o senhor fez parte do staff, havia já negociado aí com os credores da CAB? A gente vê hoje a posição do prefeito Emanuel Pinheiro, principalmente em relação às garantias do investimento, para que ele realmente ocorra, que parece que em torno de 200 milhões. Inicial, 200 milhões, vai chegar a 1 bilhão, eu acho que 1 bilhão e 200 milhões mais ou menos. Mas, então, isso a gente viu a prudência na decisão do prefeito Emanuel Pinheiro, dar esse prazo, desde que tenha as garantias. Outra questão que ele também travou foi a licitação do transporte público, que já tinha sido feita pelo Mauro, já tinha sido feita audiência pública, sim. apresentada e tudo mais. Ele parou. O senhor achou correto esse posicionamento dele, de travar o processo, reanalisar, para depois se discutir novamente o mesmo assunto? Eu acredito que tem um processo pronto. Claro, ele como gestor, como responsável, ele tem que fazer uma reanálise do edital, porque afinal vai ocorrer na gestão dele. É claro, se entender que alguns ajustes serem necessários, que faça o ajuste. Mas a gente entende que já deveria ser feito, porque o transporte coletivo é uma das principais reclamações do cidadão cuiabano, né? Como já tem alguma coisa encaminhada, reanalisa o edital, se for necessário fazer alguns ajustes, que se faça, coloca o edital, que as empresas participem e quem ganha com isso é o cidadão, porque a prefeitura é um prestador de serviço para o cidadão, onde busca o lucro social com a satisfação do cidadão. Como que o senhor avalia a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro até agora, nesses primeiros meses de 2017? O prefeito ele é muito trabalhador, ele é muito esforçado, muito trabalhador, mas só que a gente está vendo ainda que ele está fazendo os ajustes na equipe dele ainda. Mas não é muito tempo fazendo ajustes na equipe? Porque a gente acredita que sim, porque assim, o prefeito iniciou, teve troca na educação, na gestão também, na assistência social, agora... Então, assim, isso antes dos 100 dias de gestão. Antes dos 100 dias de gestão. Então, assim, ele está nesse processo, a gente acredita que já deve ter madurado todo o processo, a equipe esteja completa, tá? Esteja totalmente agora para seguir o plano de governo que ele realmente definiu em sua campanha. A gente acredita que demorou um pouquinho, né? Ajustes na máquina, a gente acredita que deveriam ser necessários, crise econômica, a gente fez uma audiência pública em relação aos 4 meses de gestão, né, que é o relatório do primeiro quadrimestre da Lei de Responsabilidade Fiscal, e lá em relação ao que foi projetado pela Prefeitura de receita. E o que realmente arrecadou em torno de 100 milhões a menos. Está certo, desses 100 milhões, cerca de 40 milhões é relativo a convênios, que depende de União, de Estado, se for o caso, mas tirando esse número, 60 milhões a menos. Então é necessário ajustes na máquina, então a gente entende que deveria, em vez de pensar em aumento de secretaria, como naquele momento pensou, mas ajustar a máquina, tentar reduzir, como o prefeito Mauro fez. O prefeito Mauro começou com 24 secretarias e terminou com 17. A cada ano, vendo e prevendo em relação a essa crise econômica, ele foi ajustando a máquina, foi diminuindo. Que hoje a gente vê a prudência do prefeito Emanuel Pinheiro, que não vai mais fazer reforma, né? Ele tomou uma decisão, fez essa alteração em relação a governo e comunicação, e ele vendo esse cenário econômico, ele também deixou de fazer uma ampliação de secretaria nesse momento.